Olá! E hoje o tema é A Pedidos, de Jussara. E o tema é tão extenso, quando eu fui pensar sobre ele, o tema é amor. É tão extenso o tema que eu decidi fazer mais de um vídeo, porque não dá para eu falar disso num vídeo só. E Jussara está tão expert na coisa que ela dividiu a palavra amor em três, né? Em três formas de amar, quase igual, né? Quase igual não, igual aos gregos, que dividiram em sete. Os gregos dividiram em sete, a gente usa mais três, né? Que é o Philia, Ágape e Eros. Mas tem o Filautia, eu não sei se é assim que se fala, Filautia, que é o amor próprio. Mas são sete. Os gregos dividiram a palavra amor em sete formas de amar. E eu acho que intuitivamente a Jussara foi aprendendo a diferenciar as formas de amor. Então ela colocou auto-amor, amor universal e amor romântico. Né? Auto-amor é o que os gregos chamavam de filautia, se é assim que se fala. Eu não sei, porque eu não fui buscar a sonoridade. Né? O amor universal, o que os gregos chamavam de philos ou ágape. Philos ainda um pouco imperfeito, e o ágape, o amor universal perfeito. E o amor romântico, que chama de Eros, que é o mais conhecido, que é o amor de atração, né? E é engraçado porque ela explicou cada amor, né? E o amor romântico, ela colocou, foi o único que ela colocou. Os outros amores, né, o amor universal e o auto-amor, ela já colocou isso como algo desenvolvido, né? E o amor romântico, ela colocou como não desenvolvido ainda. Então, ela se referiu ao amor romântico como idealização frustrada. E os outros, ela já coloca palavras explicativas, positiva. Então, o amor romântico parece que é o único amor que para Jussara não é funcional ainda. Né? Os outros amores, o alto amor, parece que ela já incorporou bem. O amor universal, aparentemente também ela está no bom treino, mas o amor romântico, que é o mais complicado mesmo, porque o amor romântico ele tem que, o amor universal é distante. O alto amor é um trabalho interno, é você com você mesmo. Mas o amor romântico, ele é perto e é com o outro. É com uma pessoa muito próxima a você, que está na intimidade. Então, ele realmente é o mais complicado. Bom, hoje eu vou falar dos três de uma forma geral, né? Do amor, que é uma palavra muito usada, pouco, para mim, pouco compreendida. Ninguém pensa sobre amor. A gente pensa, a gente sente, a gente acha, né? A gente tem a opinião de que o amor é algo que a gente não precisa estudar. Que não precisa. Todo comportamento humano é preciso de estudo. Porque para se comportar com excelência, é preciso estudo e treino. Todo comportamento humano é assim. O comportamento humano, ele não é animal, instintual. A gente não vem com um programa, um pré-programa instintual como os animais. Por exemplo, os animais na época da procriação, quando eles estão maduros fisiologicamente para se reproduzir, eles vão lá e fazem tudo o que precisam fazer sem ninguém ensinar nada. Os humanos não são assim. Como a gente ganhou de presente o cérebro, um cérebro muito refinado, tudo a gente precisa aprender. E a gente aprende com os outros, né? Porque o bebê e a criança e o adolescente ainda estão descobrindo qual é a da vez, porque sempre que um humano nasce, o ambiente dele está diferente do anterior. Então não tem como ter uma pré-programação. Os animais eles fazem, é como eu penso, né? O João de Barros, ele vai fazer a casinha dele igual em qualquer época que ele nascer. Veja quantas vezes a gente construiu a mesma casa. Os humanos, desde que os humanos se tornaram homo sapiens.
As casas já foram diferentes de maneiras inúmeras e vão continuar sendo diferentes. Então, cada geração que nasce dos seres humanos nasce em uma situação diferente e que a pré-programação não vai servir quase para nada. E é por isso que a gente vem com modos aprenda a fazer agora. Então, a gente vem com uma característica de observação e com a capacidade de absorver conhecimento muito intensa nos 12 primeiros anos de vida. E é ali que a gente vai aprendendo como é que se faz as coisas agora. E quem ensina a gente são os adultos que estão por perto. E a nossa observação, obviamente, é uma mistura. Não são só os ensinamentos dos adultos, não. Então, amar, né, como um verbo, como o Osho coloca, né, ele gosta mais de usar as palavras como verbos, como ação. Amar é uma arte e que a gente precisa dedicar boa parte da nossa vida para compreender primeiro, teoricamente, e depois passar-se mais um tempo praticando isso, até a gente ficar virtuose, ou não, né? Porque nem todo mundo fica excelente em fazer alguma coisa. Tem, como tudo na vida, tem pessoas que vão fazer isso melhor e tem pessoas que não vão fazer isso de forma interessante, mesmo que treinem muito. Mas amar é uma arte. Amar a si mesmo é uma arte, filautia, como disse Jussara, a sábia Jussara. O amor universal é uma arte, ou seja, amar sem olhar a quem, né? Amar a humanidade, amar a vida, amar, né? E o amor romântico também, o amor a um ser humano, ou a 2 seres humanos, ou a 3 seres humanos, na qual a gente faça uma espécie de equipe, sei lá, família, né? Que agora pode, a gente está podendo, a gente está voltando a poder amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo, né? A Revolução Agrícola, há mais ou menos 13 mil anos atrás, ela proibiu a gente de amar primitivamente, então a gente ficou obrigado a amar romanticamente uma pessoa só por vez. Mas agora a gente está voltando aos primórdios e a gente está podendo ser livre para amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo, esse amor romântico, sem ser recriminado, sem ser considerado mau caráter. Homens e mulheres estão conseguindo já fazer isso em algumas situações, sem serem consideradas pessoas mais ou desonestas. E eu espero que isso avance. Olha, Jussara está tão bem nisso que ela até colocou uma referência aqui no Amor Romântico, que é a Regina Navarro Lins, que também é minha referência hoje em dia para abrir a mente. Se puderem, sigam Regina Navarro Lins, leiam os livros dela, principalmente o Novas Formas de Amar. Eu li, né? Ela já lançou outros depois desse, e que eu ainda não li. Eu tenho lido quase todos os livros, A Cama da Varanda, O Amor. Tem um livro que agora eu não lembro o nome, eu tenho aqui, mas não dá para ir porque eu estou amarrada no coisa, eu não sei se dá para eu ir, peraí, deixa eu ver se dá. Mas dá para eu ver. O Livro do Amor, pronto, dá para ver aqui. O Livro do Amor, volume 1 e 2 também, que eu achei muito legal, ela conta a história do amor humano, romântico, dos primórdios até hoje em dia, e tem Novas Formas de Amar que eu achei massa também, que é para abrir a mente da gente, que não é uma nova forma de amar, na verdade, né? É uma antiga forma de amar que foi proibida por milênios e agora está voltando a possibilidade da gente amar assim. Então eu recomendo. E tem um outro livro novo dela, que agora eu não lembro o nome, eu não tenho esse livro ainda estou para comprar e ler, porque eu acho que sobre amor, eu acho que a Regina Navarro Lins, aqui no Brasil, é uma referência muito boa. Então a Jussara já colocou aqui, né? Idealizações Frustradas, Regina Navarro Lins, para que a gente abra a mente. E pesquisando um pouco, eu ainda encontrei uma americana chamada Helen Fisher, que também fala no amor em termos biológicos, que eu acho que é uma pesquisadora, é uma antropóloga, e eu achei interessante, vou começar a ler os livros dela também.
Ela parece não sei, mas eu não li ainda nada dela. Eu li uma entrevista só e achei muito boa a entrevista dela. Então eu vou me aprofundar também, porque eu considero, junto com a moça que fez Amar, Comer, Rezar e Amar, agora eu não lembro o nome dela, mas a escritora de Comer, Rezar e Amar, ela diz no início desse livro, né, que quando ela escreveu o livro, ela estava em angústia profunda com o final de um casamento, com uma fixação em um amante, né, que ela tinha encontrado, um namorado que ela tinha encontrado depois de terminar um namoro, e o sofrimento que ela estava com isso era tão grande. E ela foi fazer uma viagem, se eu não me engano, faz tempo que eu li o livro, então posso estar enganada aqui, minha memória pode não estar bem, mas ficou isso na minha cabeça. Ela foi fazer uma viagem de estudo, porque ela era escritora, talvez jornalista, eu não me lembro também. Mas ela foi obrigada a viajar e pesquisar sobre isso, e ela viu que em diferentes culturas as pessoas sofriam do mesmo jeito que ela estava sofrendo do amor. E foi por isso que ela começou a escrever o livro Comer, Rezar e Amar, que foi a compreensão dela sobre o que é que ela precisava aprender, o que é que ela precisava descobrir sobre ela mesma para aprender a amar melhor. E no final do livro até ela encontra o parceiro, que ela já está até separada dele hoje em dia, já casou-se com uma mulher depois disso, né, separou-se dessa pessoa e foi casar com a mulher, ficou viúva da mulher, porque a mulher parece que morreu também. Olha, a história de vida dela é fantástica. O livro é antigo, né, então já tem tudo isso, mas no final desse livro, ela aparentemente aprende a amar melhor com esse brasileiro, inclusive. Ela casa com esse brasileiro, ela escreve um segundo livro falando sobre o casamento dela com essa pessoa. Eu também li o livro, achei muito bom. E depois eu soube, né, eu não li mais os livros dela, mas eu soube pela internet que ela tinha se separado desse cara porque tinha se apaixonado por uma mulher que estava doente já. Quando ela se apaixonou por ela, a moça já estava doente. E ela casou-se com essa moça e acompanhou ela até a morte. E aí eu não sei mais a história dela a partir daí, tá? Mas assim, eu acho que ela é uma pessoa que também pode ser uma referência muito boa no exercício de amar, né? Eu gostei muito do livro Comer, Rezar e Amar. E do outro livro, que ela fala do casamento dela, também achei muito bom. Eu comprei os 2 livros e li. Achei muito bom e recomendo esses 2 livros. Recomendo o filme também, embora o filme seja muito menos interessante do que o livro, mas também para quem não gosta de ler, o filme pode ser interessante também. Comer, Amar e Rezar, que é com a Julia Roberts. Então, o amor é uma coisa que fustiga, que faz sofrer, né? O que a gente chama de amor, na verdade eu prefiro chamar até de paixão. E aí tem um vídeo do Pedro Calabres que é bem conhecido lá no YouTube, que ele faz a referência da paixão como uma doença mental. Ele coloca como sintomas, os sintomas da paixão, todos são parecidos com o de uma doença mental. Então, quando a gente está fustigado pela paixão, que não é amor, é o eros, né? Essa ânsia, essa obsessão, inclusive sexual, né? Por uma pessoa específica, a gente fica obcecado, inclusive por uma pessoa. Eu já ouvi, eu não me lembro quem foi que disse, mas eu ouvi dizer que a lealdade, né, a monogamia, só pode existir enquanto a gente está apaixonado, porque realmente a gente fica obcecado por uma pessoa só. A gente não tem, a gente coloca 2 tapas aqui, né, 2 negócios para tapar aqui, e a gente só olha para uma. Então, nesse momento, é possível a gente ser leal sexualmente, mas passado isso, e dizem os cientistas que a paixão, essa que fustiga, que perturba, né, que tira uma pessoa, pode tirar uma pessoa do prumo, ela só existe no máximo até 1 ano e meio. Depois a química cerebral vai descendo e a gente vai saindo desse transe, que é uma espécie de transe,
onde a gente fica obcecado por uma pessoa e pode matar e morrer por essa pessoa, de tão obcecado que a gente fica. Alguns dizem que é uma armadilha biológica para a reprodução. E é chamada amor também, e que perturba muito o ser humano. E é o Eros. E eu acho que a Jussara está certa quando coloca o amor romântico como o mais problemático, né? E eu acho que é por causa disso, né? Veja, o amor próprio é eu comigo mesma. Eu não estou lidando com mais ninguém. Então é eu comigo mesma. Mesmo que seja difícil amar a si mesmo, como diz Louise Hay, e ela também coloca no amor, no alto amor, ou filautia, eu não sei, a referência em Louise Hay, né? Amar a si como Louise Hay indica. O amor aí é assim mesmo, você não tem o diferente de você. O amor universal, as pessoas estão tão distantes de você porque é um amor do todo, que fica fácil, não fica tão complicado a gente amar a humanidade, né? Mas amar uma pessoa, ou duas pessoas, ou três pessoas, no próximo, ela vendo a diferença dela, vendo a diferença do outro, parecendo um erro pra gente, né? Aí essa é complicada mesmo, né? Então, quando você consegue amar uma pessoa próxima, né? No sentido do eros, né? No sentido mais erótico da relação conjugal, ou o amor romântico, como falou aqui, já Jussara, já baseada em Regina Navarro Lins, que ela fala de amor romântico, que ela diz que é uma invenção humana, amor romântico é uma invenção humana, o conceito de amor romântico é uma invenção humana, que a biologia ela deixa a gente obcecada, mas o conceito de amor romântico que foi criado a partir da agricultura, né, ou seja, não o amor romântico que a gente conhece hoje, que é da Idade Média, mas essa questão de a gente ficar com um parceiro só veio com a agricultura, como eu disse, né, 13 mil anos atrás. Depois a gente foi modificando isso até chegar ao amor romântico, que diz que quando você gosta de alguém, você só gosta dessa pessoa. E só pode gostar. Se você gosta de outra pessoa, significa que você não gosta da primeira. Então fica aquela confusão. Então o amor romântico, para Regina Navarro Lins, que veio da Idade Média e se fortaleceu no século XX com o cinema, né? Não é antigo, porque até o início do século XX os casamentos não eram feitos por amor, eram feitos por negociação. Então os pais aqui escolhiam o casamento por uma negociação, era um benefício, né? E a mulher era dada ao marido como parte de um pacote desse negócio, porque a mulher até o início do século XX não tinha valor, não tinha valor nenhum, era um objeto. A partir do início do século XX, se eu não me engano, a partir de 1920 por aí, é que o casamento começa a ser exigido um certo vínculo entre as pessoas que estavam casadas. Iam casar, né? Na verdade, que iam casar. E aí é mais recente. E agora está em desuso, né? No início do século XXI, isso está decaindo, né? Mas ainda é muito forte na gente. E por isso causa tanta confusão. Eu vejo isso aqui, boa parte dos meus clientes sofrem disso. Né? A área afetiva dos relacionamentos conjugais é realmente muito desafiadora. Foi desafiadora para mim, né? Eu digo que foi uma aula de 10 anos para eu começar a aprender a amar melhorzinho, viu, gente? Pelo amor de Deus, eu ainda tenho muito o que aprender nessa relação de 1 para 1, né? Ou de 2 de 1 para 1. E no meu caso é 1 para 1, porque eu achei mais simples. Meu parceiro também achou mais simples. Não é uma questão de que a gente não possa se relacionar com outras pessoas, mas a gente decidiu simplificar a vida, porque quanto mais gente, é mais gente diferente, mais coisas que a gente tem que lidar, mais frustração. Então, tanto eu como ele concordamos em que a monogamia poderia ser mais simples do que o poliamor, por exemplo. Né? O poliamor, para mim, parece mais complexo. Por quê? Porque você vai ter que lidar com mais pessoas, né? Vai ter que lidar com ciúmes, com inseguranças, com muito mais intensidade do que de 1 para 1. Mas é só uma preferência, tá? Não é uma coisa assim, é certo, não tem certo e errado, eu descobri, né? Não existe certo e errado absoluto. Existe o que é cômodo. Foi cômodo para mim, parece que foi cômodo para o meu parceiro também, a gente escolheu permanecer numa monogamia. Mas
É, a gente ainda está no exercício. Né? O meu parceiro, eu não sei como é que está hoje, mas o meu parceiro decidiu que não ia dizer que me ama. Né? Porque ele não tem noção do que é o amor. Então ele disse, não, eu não vou ficar falando sobre amor, não. Eu lhe suporto. Eu lhe suporto. Né? E eu acho melhor falar assim. Há uma suportabilidade entre mim e você. Então, isso é o mais próximo de amor que ele consegue chegar. E eu concordo com ele. Eu uso a palavra amor, mas assim, eu concordo com ele, né? E tá tudo bem. Então, hoje foi o preâmbulo. Então, é amor de uma forma geral. Aí eu vou falar auto-amor na próxima, depois eu vou falar amor universal, depois eu vou falar amor romântico. Vou falar de cada um com mais profundidade, talvez, não sei se é profundidade, a palavra eu não gosto dessa ideia de profundidade, não, com mais especificidade, pronto. Acho que é mais adequado a palavra especificidade do que profundidade, né? Parece, quando a gente fala profundidade, parece que outro tipo de fala é superficial. E nem sempre a gente precisa categorizar as coisas dessa forma. E que superficial é menos importante do que profundo. Profundo é uma coisa importante. Superficial é uma coisa que não é importante. Quando isso não existe na realidade, é só conceito humano também. Foi a gente que inventou essas diferenciações e esses graus de importância também não são bons também. Não acho que são bons. Então eu vou falar com mais especificidade, se é que essa palavra existe, eu inventei agora, não sei, sobre o alto amor, baseado em Louise Hay, o amor universal. Também pode ser baseada em Louise Hay, que Louise Hay também ensina o amor universal. E o amor romântico, baseado na Regina Navarro Lins, tá? E traços de Louise Hay, porque Louise Hay também aborda esse amor romântico através do alto amor. Não, ela é muito categórica em dizer, não existe o amor conjugal, ela não fala desse jeito, sou eu que falo, né? Mas assim, não existe um amor conjugal funcional, que funcione bem, se você não se ama. Ela inclusive diz, não busque isso antes de aprender a amar a si mesmo. É inútil procurar um parceiro amoroso, uma parceira amorosa, se você não se ama, você só vai sofrer. E o que é se amar? Eu vou falar do alto amor na próxima semana. Em relação, quem estiver esperando o terceiro capítulo do Você Pode Curar Sua, continue esperando, que eu vou fazer. Só que agora esse assunto foi interessante e vai caber na Louise Hay. Louise Hay fala de amor o tempo inteiro. Então, vou continuar falando de Louise Hay, mas assim, o terceiro capítulo, eu estou absorvendo ele. Eu estou lendo ele todos os dias, né? Eu passo a vista neles, eu pego os conceitos mais importantes, eu vou trazendo para a minha vida, eu estou incorporando ele para poder passar ele da melhor forma. O primeiro capítulo eu li mais, o segundo capítulo eu li mais, mas o terceiro em diante eu percebi que eu preciso incorporar mais. Então eu vou fazendo desse jeito. Primeiro eu incorporo, depois eu faço o vídeo. Então aguardem e confiem que vão acontecer. E vão devagar porque eu já tive pressa e eu não tenho mais. Como eu disse, eu agora estou no fluxo da vida e a vida não tem pressa. A vida é preguiçosa. Então, até a próxima com alto amor. Jussara, ó, tá de parabéns. Tanto na explicação do tempo, que ela podia fazer um vídeo sobre isso, tranquilamente também. E o tema foi fantástico, você já esmiuçou aqui para mim. E aguarde e confie que vai vir mais, tá bom? Um cheiro.